Olá, sejam bem-vindos a mais uma Sala de Líderes. Estamos começando aqui num local diferente. Estamos em Araçatuba, São Paulo, com um convidado especial. Essa é a edição de número 8. E você que está entrando agora, conhecendo a Sala de Líderes, já entra no nosso canal aqui, já se inscreve. Você faz parte desse time. Aqui é um momento, é um lugar para a gente aprender um pouco mais, se inspirar nas pessoas que venham aqui com as suas histórias, suas experiências. E eu creio que você vai sair desse podcast aí se inspirando mais e querendo buscar e fazer coisas acontecerem. Então, que hoje estamos aqui com o Beto Zequeto, um grande amigo meu, de longa data, daqui de Araçatuba, conhecido mais por nós aqui como Monstro, né? Um chamando o outro de Monstro. E aí, Monstro, como é que você tá, né? É um prazer ter você aqui, Betão. Creio que vai ser um bate-papo bem interessante e de aprendizado, não só para mim, mas para quem está nos assistindo também. O Beto, hoje, ele é dono de vários empreendimentos, tem um sistema educacional Delta, ele também tem outro que é Matemática para Brilhar, que ele vai explicar um pouquinho mais aqui. Tem o Personalize, um aplicativo para celular, para planejamento de estudos. Você que quer algo a mais, que quer passar rapidamente em vestibular, aqui está o cara para você aprender. Muito Beto, bom. seja bem-vindo, obrigado. Quero que você fale aí, se apresenta rapidamente para a gente começar o nosso bate-papo aí. Legal. Obrigado pelo convite, né? Fico muito honrado de poder participar. Daniel é um grande amigo meu, uma referência aí que eu tenho, apesar de distante fisicamente, mas a internet nos aproxima bastante e hoje Isso é verdade. muito feliz pelo convite que você me fez, pela oportunidade também da gente se encontrar, bater um pouco de papo, a gente sempre aprende coisas com ele e receber esse convite é muito legal, né? Sou José Alberto, né? Mas podem me chamar de Beto, faz 39 anos já que minha mãe fez isso comigo. Brincadeira, mas sou bem conhecido como Beto. E é isso aí, estamos aqui muito felizes por essa oportunidade. Excelente. Pessoal, olha só. Vocês têm aqui hoje 2 engenheiros químicos. Bem O Betão fez engenharia química em São Carlos, eu fiz em Maringá. Nós estudamos juntos cursinho, né? Pré-vestibular. Pré-vestibular. E os dois mudaram de rumo. Totalmente. Fizemos engenharia química e hoje nós somos empresários. Exato. Mas, Betão, me conta aí, como que começou tudo isso? Você, na época, queria exercer essa profissão de engenheiro químico e depois mudou totalmente para ser empresário, dono de escola. Como é que foi isso? Conta pra gente. Cara, na verdade, sou filho de pai e mãe que se conhece, de classe média, que me deixaram, né? Graças a Deus estão vivos, mas me deixaram como herança a educação, né? Então, meu pai e minha mãe sempre me disseram, você precisa estudar para ser alguém na vida, né? Então, na época que você também escolheu a engenharia química, minha ideia era, de fato, escolher uma profissão, um curso que me abrisse portas do mercado de trabalho para que eu tivesse uma vida minimamente estável, próspera e assim sucessivamente. E dentro da indústria química, repentinamente, né, trabalhei na Ajinomoto, na Nestlé, apareceu a oportunidade de dar aula particular, né? Um gestor me convidou para dar aula para um filho dele, na verdade um único aluno que sonhava passar em medicina, no caso na época na UFMS, né? Eu preparei esse menino e no final do ano ele foi aprovado, concomitante, trabalhava na Nestlé e dava aula para ele. No outro ano, mais 4 amigos me procuraram e de repente eu enxerguei aí, né? Eu acho que a engenharia nos dá isso, né? Esse pensamento sistêmico, lógico e também um pouco de criatividade. Eu imaginei que ciências exatas era uma grande pedra no sapato de muitos alunos que buscavam universidades de alta performance. Daí escrevi um material muito criativo, dei o nome de MFQ, Matemática, Física e Química, que começou com esse primeiro aluno em 2011. Em 2018, 17, a gente atingia a marca de 180 alunos, com ônibus fretado saindo de uma cidade vizinha, Mirandópolis, passando nas outras cidades e chegando aqui para ter aula conosco, né? Então acho que a engenharia que nós fizemos
para você que pensa em fazer engenharia, eu acho que grande chance, né, de começar na engenharia, mas não terminar como engenheiro. Isso é verdade. E sabe, Beto, nós tentamos o esporte, tentamos basquete, tentamos o biribol, a gente Biribol, jogava bem. jogava bem, é verdade. Dava um pau nos caras Na aí. verdade, o Daniel me ensinou a jogar basquete, pessoal. Não sei se ele já falou para vocês aí, mas era o apelido de monstro aí começou pelo basquete. O menino é diferente. Então, e aí você entrou na faculdade, que era algo que você desejava. E depois mudou o rumo. Hoje muito se fala que você não precisa de fazer faculdade, você precisa se desenvolver como empresário. E a gente vê isso muito fora do país, né? Na América, no norte da América, nos Estados Unidos, é muito promovido o empresário. Uhum. Mas, explique para mim, você acha importante fazer a faculdade? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu reconheço, né, que existem muitos profissionais aí de renome internacional, né, que não fizeram universidade e realmente ascenderam na vida, seja, no caso, economicamente, socialmente, mas eu sou um pouco ortodoxo nisso, eu acredito muito no poder que uma grande universidade traz na vida de uma pessoa, né? É isso que eu tenho como propósito de vida hoje, que é mudar vidas pela educação. Eu acredito que uma grande universidade ela é a porta de entrada para as grandes oportunidades da vida, para a ascensão social, intelectual, cultural e também econômica. Acredito que depois que você esteja no mercado de trabalho em si, fruto talvez dessas oportunidades que uma grande universidade te traz, aí eu acredito que 15%, eu vi isso num livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que inclusive eu recomendo para quem não leu, e esse livro ele fala que 15% de tudo são habilidades técnicas e 85% habilidades interpessoais, né? Exatamente. Eu aprendi isso na raça, né? Sempre, quando eu até mesmo na educação, era muito metódico, os meninos alunos entravam me amando e terminavam às vezes odiando, né? Porque trabalhava como uma máquina. Mas tudo na vida é aprendizagem, né? Então hoje eu tenho uma cultura muito clara na minha cabeça que até o seu trabalho, né? A sua página, a sua propagação aí de líderes humanos, e eu tenho muito isso comigo hoje. E confesso que uma das coisas que me ajudou, você nem sabe disso, uma vez a gente, aqui em Araçatuba, saindo da academia, e você comentou sobre humanizar, né? E eu trago isso muito comigo hoje. Então, nos meus empreendimentos, eu trago a cultura do que a gente chama de human to human, né? De humano para humano, né? Ter o cliente, não somente o externo, mas também o cliente interno, o nosso colaborador, nosso aluno, sempre no centro das nossas atenções, escutando de forma atenciosa, empática, nos conectando, criando relacionamento com eles, porque aí gera satisfação e com satisfação confiança, com confiança o cliente leva a marca no seu coração, né? O que é mais difícil é a gente criar, não cliente em si, né? A gente criar um fã, né? E se você tem um fã da sua marca, eu acredito que é uma grande chance de você se perpetuar no mercado, né? Mas é um desafio. Eu vejo como a faculdade como um caminho para você crescer em maturidade, conhecimento sistêmico de tudo aquilo que você vai fazer. Então, eleva a gente para um outro nível. Eu acho fundamental isso para o ser humano, ter um conhecimento específico em alguma área. Como um crescimento de maturidade, de conhecimento técnico, de habilidades também pessoais, que você precisa lidar com alguns assuntos, você é desafiado a algumas coisas a fazer durante a faculdade também. E as pessoas precisam encarar isso com mais seriedade. Que a faculdade é, sim, algo importante para nós. O Estado precisa encarar isso também como algo importante, que isso afeta a nossa cultura como cidadão, como país, e o que as pessoas estão falando de nós lá fora como brasileiros. Então, parabéns pelo seu trabalho, por você ser exatamente um educador de excelência. Você está aqui hoje por conta disso, porque eu vejo você uma pessoa que influencia positivamente, que inspira as pessoas e quer o melhor para elas. Sim. Esse sistema que foi criado, desenvolvido, o Delta, o MPB, o Personaliza, foi para ajudar as pessoas. Elas precisam entender isso, que isso vai levar elas para outro patamar. Exatamente. É só ela executar, baixar a cabeça, ler, estudar
gastar o tempo necessário que for ali. Não é gastar, eu falo gastar de forma informal, mas é debruçar e colocar o seu tempo disponível para aquilo. Eu acho que isso é fundamental. Então, parabéns pelo seu trabalho, Beto. Que isso, para nós. E assim, você falou sobre líderes humanos. Eu acredito nisso. São líderes que inspiram, que fazem as coisas acontecerem e transformarem a vida das outras pessoas. Tem até um quadrinho aqui atrás, né? Líder que não pulsa, não transforma. Líder que não dá a sua vida, não dá a sua experiência de vida, o seu conhecimento para outra pessoa, ela nunca vai ser um líder. Então, o líder sempre é aquele que transforma e você faz isso. Parabéns. Confesso que é uma grande dificuldade, né? Por muitas vezes acreditei que, por mais que fizesse, acreditava não ser um verdadeiro líder, achava que estava errando em vários aspectos, mas com o passar dos anos, a experiência, né? Você percebe que muitas coisas vêm caminhando da maneira certa, da maneira correta, muitas oportunidades aparecendo, e eu acho que a liderança em si que eu aprendi, né, a desenvolver na raça, digamos assim, foi muito tentar ser um exemplo para os colaboradores, para os alunos. Nem sempre a gente consegue, né, mas na grande maioria das vezes, professor, eu gostaria de ser igual esse cara aí. Vários alunos fizeram engenharia química na época porque se inspiravam na gente. Então, assim, saber que, de alguma forma, a liderança pelo exemplo, e hoje no mundo empresarial, a forma de liderar que, primeiro que eu busco, né, é uma liderança horizontal, né? Não me coloco sempre ao lado do colaborador, mas fundamentalmente vendendo esperança para ele, né? Mostrando que a gente está junto no mesmo barco e que com fé em Deus, com trabalho duro e com uma mentalidade positiva, né? A gente vai virar a página desse livro. E por 14 anos vem dando certo. Tenho 2 perguntas. Opa! Tem o Beto lá atrás, que começou com uma lousa, com um pincelzinho, que apagava com álcool para dar aula. E hoje nós temos o Beto com escolas, com sistemas de excelência e de sucesso. Primeira pergunta. Me fala 3 coisas que te levaram para esse nível de excelência. É a primeira pergunta. Segunda pergunta. O que nós vamos ver o Beto daqui para frente? Quem é o Beto? Nós temos o Beto como educador, Beto como empresário. E daqui para frente? Boa pergunta. 2, né? Hein? Pergunta difícil, no caso, né? Então, respondendo a primeira pergunta, né? Só para eu me organizar aqui, foi o que me trouxe de lá de trás até aqui. Os 3 principais fatores, né? Exatamente. Eu acredito muito, né? Eu sou um cara que tem bastante fé em Deus, né? Então, a primeira coisa que eu atribuo bastante é essa fé de consagrar tudo que eu faço, antes de mais nada, a Deus. Então, é algo que eu acredito que me ajuda, pelo menos me livra de tropeços aí, de grandes tropeços que poderiam atrapalhar essa jornada. Então, a primeira coisa, eu acredito sim, que a fé em Deus, consagrar tudo que eu faço a Deus, isso de fato me ajudou a chegar até aqui. Outra coisa, segundo ponto, eu acredito muito no poder transformador do estudo, né? Então, eu hoje na educação, eu sempre oriento os meus alunos a estudarem diariamente, constantemente, e também tenho isso comigo. Eu acho que o estudar, ter essa disciplina de diariamente estudar e buscar o conhecimento, me auxiliou muito a chegar até aqui numa velocidade talvez um pouco maior, ou pelo menos igual do que a maioria das pessoas da nossa idade, né? Então, o estudo é o segundo ponto. E o terceiro ponto, eu acredito muito
na mentalidade, sabe? Eu tenho uma mentalidade, claro, que tem hora que ela tenta me boicotar, né? Mas na grande maioria das vezes eu não me saboto, né? E eu tenho uma mentalidade muito, muito positiva de acreditar naquilo que eu estou fazendo, de acreditar que as coisas com trabalho árduo, com disciplina, com organização, com foco e com desconexão muitas vezes, as coisas vão dar certo. Então eu tenho essa mentalidade. Então, resumidamente, acredito que muito na fé em Deus, no estudo e fundamentalmente nessa mentalidade positiva associada ao trabalho árduo, foco. Só pegando um gancho, então quer dizer que o seu aplicativo, o Personalize, nada mais é que a sua vida. Exatamente isso. Personalize até é engraçado, cara, a história, porque eu trabalhava como engenheiro químico na Nestlé e um cara um dia falou assim para mim, tá vendo aquele engenheiro? Ele entrega mais do que o contratado. Falei, porra, mas o que esse cara faz, né? Que ele entrega mais do que o... Ele falou assim, ele organiza toda a vida dele numa planilha, né? Então, o Personalize, ele começou com uma planilha, porque eu comecei a organizar a minha vida, academia, tempo de deslocamento de um local para o outro, o Excel estudo. aí, ele dá resultado. Dá resultado. Então, tudo que eu fazia na minha vida, ela era extremamente planilhada. E quando eu entrei para a educação, eu comecei a planilhar a vida dos meus alunos, por isso que eles brincavam que que eu trabalhava com eles como uma máquina, né? Digamos assim. Então, eu planilhava a vida dos meus alunos e usava o que a engenharia nos deu, do poder um pouco mais analítico, para analisar as estatísticas do que mais caía no vestibular, analisar o peso das disciplinas na composição da nota final. Só que a procura começou a ficar muito grande. Eu lembro que uma época eu tinha 100 alunos para fazer planejamento de estudos e cada aluno demorava 2 horas. Falei, como que posso transformar isso num aplicativo, num sistema? Foi aí que eu comecei a desenvolver a ideia do Personalize, que, graças a Deus, ficou pronto. Hoje a gente tem centenas de usuários aí e é um aplicativo que o feedback vem sendo muito positivo. 3 fatores, Deus, estudo e planejamento. E execução, né? Exatamente. E nesse planejamento e execução, você tem que saber falar não, que é o que você falou, né? Eu preciso falar não para algumas coisas aqui, senão eu não consigo executar o que está planilhado. Dificílimo. Muito bom. Mas vamos lá para a segunda pergunta agora. Segunda pergunta... O que nós temos para frente, daqui para frente? Daqui para frente, uma vez eu escutei isso, não me lembro de quem, né? Mas o que eu achei muito importante, só acabei não memorizando quem trouxe essa informação, se lembrar. O que me trouxe até aqui não é o que vai garantir aonde eu vou chegar, né? Eu acho que foi num podcast que eu escutei do G4 Educação com alguém e eles falaram isso, né? Então eu sei que até aqui eu cheguei, mas eu preciso me capacitar cada vez mais para chegar aonde eu quero chegar, né? O que a gente pode esperar do Beto do futuro é um cara cada vez mais fortemente concentrado nos estudos em gestão empresarial, em gestão pessoal, né? Relacionamento interpessoal e fundamentalmente focado nos projetos que acredito muito que tem possibilidades de escala, né? Então, até hoje, o que eu desenvolvi foi basicamente na escala micro-regional e daqui para frente a minha ideia é tentar levar esses projetos para a escala estadual e quem sabe aí até nacional. Beto, hoje você é referência como professor. Então você tem metodologias para isso acontecer, as aulas, você é um professor de excelência, os alunos gostam de você. Você pensa em dar aula para professores? O que você pensa sobre isso? A sua visão como empresário, como gestor? Porque até hoje você trabalhou como educador na sala de aula. E isso está ficando cada vez mais distante agora. Porque você é empresário, tem alguns produtos. O que você pensa sobre isso? Na verdade, isso sempre me falavam, né? Cada vez vai ficar mais difícil de você ficar na sala de aula. Mas é muito difícil também se desprender disso, porque foi a sala de aula que me trouxe até aqui, né? Eu acho que nós temos
bons professores, né? Pelo menos na área que a gente atua, de escolas de alta performance, muitos bons professores, mas eu acredito que o professor ele não tem que ser apenas bom em conteúdo, né? Conteúdo é o pré-requisito. O professor ele precisa ser um incentivador. São os 15% É, dos técnicos, né? exatamente isso. 15, bem observados. 15% da habilidade técnica e 85% de relação interpessoal. Eu acho que essa relação interpessoal, conhecer quem é seu aluno, conhecer o seu nome, né? O professor sempre tem muita dificuldade. Eu dou aula em muitos lugares, como que eu vou saber o nome do aluno? Eu reconheço que esse é um esforço que vale a pena, né? Você memorizar o nome das pessoas, eu acho que não tem nada mais importante que o nosso nome, né? Sim. Então, eu vejo que o professor ele precisa ser um professor inspirador. Na minha líder humano, né? É um líder humano. É isso. Eu acredito muito nisso, né? Eu até gostei muito do nome do seu projeto, né? Líderes Humanos, daquele quadro que tem ali atrás, um líder que não pulsa, não transforma. Isso é muito verdade, né? Mas eu acredito que eu vou incentivar outros professores. Penso eu que dar aula para outros professores não, mas estender um pouco do nosso conhecimento de gestão para que eles tenham um bom campo, né, digamos assim, a responsabilidade que eu tenho de oferecer condições para eles trabalharem e performarem mais. Vejo muito em tentar aumentar a maturidade desses professores no campo técnico, né? No campo técnico e no campo interpessoal. Então, esse é um desafio muito grande que eu tenho, né? Ter uma equipe, como aumentar a maturidade dessa equipe e transformá-los em profissionais cada vez mais de referência, de alto padrão, com habilidades, como a gente falou, técnicas e também interpessoais. Roberto, você falou, já a gente vai falar um pouquinho sobre o MPB e tal, mas você falou que o seu propósito, você conseguiu identificar ele quando você começou, estava dentro da Nestlé, começou a dar aula para um filho de um gestor seu, e isso te chamou a atenção, falou, opa, peraí, tem algo aqui que eu posso explorar um pouquinho mais. Enxerguei a oportunidade. Chegou a oportunidade. Mas isso começou antes. Como começou isso antes? Começou lá atrás. Sim. Na verdade, cara, é uma coisa muito engraçada, né? Na escola, eu tinha o costume de ajudar amigos, né, a estudar, amigos que estavam em recuperação. Uma coisa muito interessante que é a vida da gente, né? Uma vez eu ensinava um amigo, Matheus, o apelido dele era Birubiru, né? Que tinha o cabelo enroladinho. E o Matheus, se ele nos ouvir, sempre ficava de recuperação. Vou mandar para ele. Sempre ficava de recuperação e estava sempre o Betão lá ajudando em matemática, né? E uma das vezes que eu estava ajudando em matemática no exame final, a gente era adolescente, eu falei, cara, e se eu for professor um dia? Já imaginou? Isso passou pela minha cabeça. E você vê como é o destino, né? E quando eu me vi como professor, também quando eu tive a atitude de... Uma coisa muito importante, ter atitude, né, cara? Ter coragem, porque na época eu saí da Nestlé como engenheiro químico e pedi as contas para dar aula, né? E dar aula para pouquíssimos alunos. Eu quase matei a minha mãe do coração, mas talvez lá atrás esse bichinho da educação já tinha me mordido, né? Então acho que começou bem lá atrás e aconteceu, acredito muito também na coragem, sabe? De se virar assim o volante, mudar a direção e falar, não, cara, eu acho que aqui é um caminho, uma necessidade que os adolescentes têm dificuldade em exatas, é um mercado que está para ser explorado e eu vou usar o conhecimento que eu tenho. Você fala, né? Eu reconheço que eu consigo ajudar. Cara, eu consigo ajudar, eu sei como é que é o caminho que eu faço as pessoas passarem. E foi muito gratificante, cara, porque você verifica, sabe? Você consegue ver o resultado acontecendo na sua frente. E hoje, vários e centenas de alunos que já passaram de fase, já passaram no vestibular, já terminaram a graduação e já foram absorvidos por mundo corporativo, grandes empresas, médicos, engenheiros, advogados, gestores, empreendedores.
E eu vejo, cara, por isso que eu acredito muito no poder transformador de uma grande universidade. Entre uma, que a gente chama, né, ouvi dizer, uma unisquina e uma grande universidade, todos têm possibilidades. Todos. Mas, Beto, pô, meu pai, meu tio, meu amigo fez uma unisquina e ficou milionário. Ok, possibilidades todos têm. Mas a probabilidade de ascensão social, intelectual, cultural e econômica de quem faz uma grande universidade é muito maior. E hoje eu vejo que esses alunos que trilharam por grandes universidades são alunos que estão muito bem sucedidos. E os que escolheram outra rota, não necessariamente, né? Existe, mas em muito menor proporção. Então, eu acredito muito na probabilidade de ascensão que uma grande universidade traz. Excelente, cara. Muito bom. Betão, me fala um pouquinho o que é o MPB? Da onde saiu tudo isso? Cara, o MPB é até engraçado. MPB é matemática para brilhar. Exatamente. Até não é o música nome... não, tá? Não é música brasileira. O nome foi uma coincidência, né? Eu criei o nome Matemática para Brilhar, de repente eu vi os alunos falando MPB, eu falei, pois nossa. De repente o Beto fala assim, MPB, eu falei, cara, mas a gente não tá falando sobre música, ele vem com MPB aqui. Depois, peraí, é Matemática para Brilhar. O cara é músico também, né? Mas o Matemática para Brilhar, hoje, é uma metodologia, né, de Stanford, que é um ensino de matemática pautado em neurociência. Mas o Matemática para Brilhar, ele começou, por isso que eu falei do estudo, né? Há 6 anos, eu lendo sobre matemática, eu descobri uma pesquisadora da Universidade de Stanford, chamada Jo Boaler, justamente por estar incomodado. Muitos alunos querendo grandes universidades, o aluno chegava ali para a gente no cursinho, muitas vezes, com dificuldades elementares. Falava, cara, por que esse cara tem dificuldades elementares? Qual que era o grande problema? Com essa dificuldade elementar, ele não teria condições de entrar numa universidade pública, que é o objetivo central, e ele não tinha condição, muitas vezes, de pagar uma particular. E me frustrava, porque eu via que esse cara teria que fazer anos e mais anos de cursinho, coisa que ele não aguentava mais, para tentar entrar numa universidade, que ele não tinha dinheiro para pagar a privada e não tinha condições de entrar na pública. Sim. E a gente percebia que as dificuldades eram elementares de matemática. E isso começou a me incomodar e eu comecei a estudar sobre. Foi quando eu descobri que nos Estados Unidos, uma pesquisadora de Stanford desenvolvia um projeto de matemática com uma matemática muito mais aberta, lúdica, criativa e inspiradora, uma matemática multidimensional, que antes de mais nada mudava a mentalidade das crianças e adolescentes, antes de ensinar matemática, mostrando que matemática não é um dom, que matemática não é herança genética, mas que todos podem aprender sim em alto nível, com trabalho duro, dedicação. E eu gostei muito do trabalho dela. E dessa forma, eu pensei em como eu poderia, né, criar uma metodologia pautada naquilo que ela já vinha fazendo, que hoje já está em mais de 140 países, 400 milhões de alunos impactados. Uma em cada 2 escolas nos Estados Unidos já utiliza a metodologia dela, mas eu não posso copiar. Eu preciso tropicalizar, mas com a nossa identidade. Então, a gente tropicalizou, cruzamos com a BNCC e criamos um material próprio, único e autoral. E hoje essa metodologia ela já está aqui em Araçatuba, a gente trabalha em Birigui também, em Andradina e agora, se Deus quiser, no segundo semestre vamos para São José do Rio Preto também, né? Começando, mas bastante crente aí que vai dar tudo certo. Então já fica a dica aí, ó, você que quer algo diferenciado para desenvolver a matemática no seu filho ou na sua cidade, você pode levar... são franquias? O Matemática a gente desenvolveu o modelo de franchise, então ele está com essa modelagem também para escolas, né? Publicidade. Nas escolas, ó, você que quer levar um projeto fluido, né? Um projeto, digamos, barato e com alta rentabilidade, Matemática para Brilhar é uma opção. E a gente também desenvolveu o projeto de B2B, para levar a solução do Matemática para Brilhar para dentro das escolas. Mas não somente como um produto, levar como uma solução para que o gestor tenha ganhos pedagógicos, administrativos. A gente leva uma solução de marketing também, uma solução comercial, a gente leva um combo de soluções.
para que ele se destaque naquele mercado competitivo que ele trabalha com uma solução inovadora, né? E o Delta? O Delta... O Delta é uma escola de ensino médio e pré-vestibular. Pré-vestibular. O Delta, ele veio após o MFQ, né? Do MFQ surgiu o Delta como cursinho pré-vestibular. Em 2018, conseguimos muitas aprovações, fruto do trabalho árduo, do trabalho duro e de alunos muito competentes e compenetrados. E depois o projeto cresceu, ele se estendeu para o ensino médio. E hoje a gente trabalha com o primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro ano do ensino médio e também o pré-vestibular, né? Construímos uma unidade própria, né? No modelo Build to Suit, né? Mas pseudo-própria. Mas a gente está muito feliz também com a proposta do Delta, né? O Delta é uma escola de alta performance, mas também que tem um cuidado muito claro com aqueles alunos que apresentam dificuldades, né? Humanizando, trabalhando, pegando na mão e mostrando que, de fato, é possível aprender, é possível contornar dificuldades, é possível sim virar essa página das dificuldades. Uhum. Então, o Delta, ele é eu falo que o Delta está na minha raiz, né? Ele é a sequência de todo um trabalho, mas é o que eu executo hoje, é o que eu entro 8 da manhã e saio 10 da noite. Mas é uma escola que a gente pensa, assim, quem sabe, replicar essa metodologia em outros lugares, mas, a priori, é consolidá-lo na cidade de Araçatuba, né? Legal. Beto, uma empresa ela tem dois caminhos. Ou um dia ela vai falir. Puta, Deus me livre. Ou um dia ela vai ser vendida. Mesmo que ela passe de geração em geração, um dia ela vai ter esse caminho. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai falir. O que você pensa para o Delta? Cara, isso é um ponto bastante curioso, né? E também ele é bem delicado, né? O Delta, ele tinha 3 sócios, né? Por que eu pergunto isso? Porque faz parte do seu propósito também, né? Sim, sim. Quando mexe com o nosso propósito, aquele que a gente desenvolveu, a gente acaba criando uma raiz, igual você falou. Mas emoção. Você, como empresário, um dia vai ter essa visão. Eu vou vender ou vou deixar falir? Boa. Eu confesso para você que o Delta ele nasceu com 3 sócios, né? Eu e mais 2. E ele já passou por esse processo aí que você comentou, né? Não de falir, né? Não de falir, graças a Deus. Deus que me livre. Isola. Mas em 2022, né, a gente passou por um processo de incorporação por um grande grupo aí. Eles me procuraram, tiveram interesse em fazer essa fusão. Eu permaneço ainda como sócio proprietário. Foi muito bom. Apesar de ter a questão emocional, você também tem que ser racional, né? Uhum. Porque quando você tem um grupo forte ao seu lado, você tem poder de investimento, você tem mais chance de crescer, de chegar em patamares que sozinho talvez isso demoraria muito mais. Então, antes de, como você colocou, de falir, eu optei pela outra parte do processo de ceder cotas para um grupo. E eu fico muito feliz por isso, porque esse grupo, ele, apesar de ter adquirido a maior parte, digamos assim, eles me dão total autonomia para desenvolver aquilo que eu acredito de educação. E então isso me dá bastante flexibilidade para trabalhar do jeito que eu gosto, que eu acredito, e as coisas vêm caminhando bem, bastante bem em função disso aí. É multiplicação, né? Quando vem mais pessoas com mais ideias, isso multiplica. E parabéns por essa sua visão. Tem muitas pessoas que não enxergam nisso, ficam com seu próprio negócio. O valuation, na verdade, ao invés de valorizar, desvaloriza, ele sai do mercado e acaba falindo. Na verdade, nada a gente faz essas coisas, né? Nada a gente faz sozinho, né? As coisas. É isso aí. Percebi que naquele momento a onda estava na sua crista, né?
Então eu falei, agora é a hora, né, Surfar. de surfar. Então a gente acreditou, fizemos a incorporação e em função disso tem novas perspectivas. Hoje o Delta ele é ensino médio, pré-vestibular. Uhum. Sozinho talvez migrar para o ensino fundamental, anos iniciais e finais seria muito difícil, mas nós estamos aí com uma proposta para 2026, construir uma nova unidade do Delta com ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, para compor tudo isso. Né? Por enquanto aqui em Araçatuba. Por enquanto aqui em Araçatuba. Nada de expandir para o estado, para outros, não, por enquanto não. Tem um sonho aí, né? Tem um sonho, mas vamos com o pé no chão para dar um passinho de cada vez. Você me conhece, muito pragmático, né? Muito racional, para que as coisas aconteçam no seu tempo e a gente não dê um passo maior que a perna, né? Eu acho que isso é importante, mas jamais deixando de sonhar, deixando de acreditar, deixando de ter coragem e estudando sempre, né, para fortalecer a competência. Né? Betão, o que mais te deixa feliz, cara? Cara, o que mais me deixa feliz hoje, sem sombra de dúvidas, se chama Elisa Nogueira Zequeto, né? Minha filhinha de 2 anos vai fazer, hoje é dia 17. Daqui 3 dias faz 2 anos e 3 meses. Acho que quando você é pai, você tem 2 filhos, foi pai primeiro do que eu, sabe muito bem do que eu estou falando, né? E hoje, minha mãe sempre falava, quando você tiver um filho, você vai conhecer o verdadeiro amor, né? Então hoje tudo que eu faço de todos os projetos, primeiramente eu consagro, como eu disse, a Deus, e segundo eu coloco sempre no meu mindset a Elisa, sabe? Que eu não estou fazendo mais para mim, eu estou fazendo para o futuro dela, sabe? Sim. Então, hoje o que me deixa mais feliz é saber que eu sou pai dessa menininha aí maravilhosa. Será que ela vai gostar de matemática, sim ou não? Espero, né? O pai espera, mas... Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Espero que sim, mas todo mundo brinca, né? Fala que a Elisa, com o ano que vem, já vai ter planejamento de estudos. O Personalize vai ser... vai usar... Persona Kids, né? Já é um novo produto, ó. É assim que vai surgindo as ideias, né? Betão, pra gente finalizar... Boa. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que eu falo que é a chama. Que chama que você lança para as pessoas para manter a chama da liderança acesa delas que estão nos assistindo? Mensagem, frase, o que você quiser. Fique à vontade, esse momento é seu. Eu acredito que para você que está nos assistindo, né? Manda brasa. É a brasa essa. A brasa, né? Eu penso muito que a chama maior está dentro do seu coração, então você escutar aquilo que o seu coração está te falando, né? E ter fundamentalmente visão. Escutei isso com o Flávio Augusto e gosto muito, né? E uso isso para mim. Então, apesar de não é autoral, mas eu acho que 3 coisinhas aqui que fazem a diferença. Primeiro, né? Escutar o seu coração e, portanto, ter uma visão. Mas de nada adianta se você não tiver coragem, né? Igual nós tivemos de sair da engenharia. Exato. E trocar, virar a página da nossa vida. E estudar muito, muito e diariamente para que você desenvolva todas as suas competências mínimas e necessárias para você tornar a tua visão uma realidade. Né? Então, eu sou muito devoto de visão, coragem e competência. Né? Uau. É isso. É bem isso. E você falando é bem isso mesmo, né? Se a gente não estudar, se a gente não se dedicar, ter a coragem de fazer, a gente fica estagnado. Eu tive essa coragem de pedir demissão da empresa de uma multinacional, estabilizada. Eu lembro. Para começar esse novo negócio. Devem ter te chamado de louco. Chamaram de louco. Inconsequente. Exato. Você tem família. O que você está fazendo da sua vida? Mas quando você acredita naquilo que você
pensa, que está no seu coração, Exatamente. ninguém te segura. Ninguém te segura. Ninguém Boa. te segura, muito bom. Maravilha. Muito bom mesmo. Betão, muito obrigado. Espero que seja o primeiro bate-papo nosso, viu? Vai ter o segundo aí, vamos fazer a segunda edição. Eu que agradeço. Esse foi só um treino. Muito foi bom. Foi só um treino. E espero sem que você... cortes, né? Sem cortes. Espero que você tenha o seu podcast. Já vou deixar aqui gravado. Betão, 2025, vai estar já rodando o podcast. Não sei qual que vai ser o nome. Sem matemática, tá? É um nome seu que eu quero. Na verdade, o Daniel nos bastidores aqui já me deu vários insights aqui. O cara já me deu um insight aí de liderança, já me mentorou aí, viu? Já falando sobre várias coisas que seriam interessantes fazer e propagar. Então, é isso aí. Agradeço pela oportunidade de participar aqui desse seu projeto. Acredito muito em você, acredito muito no seu projeto. Sei que você é um cara muito competente, muito dedicado, um cara que eu sempre gostei demais, que eu tenho como referência, tanto é que faz muitos anos que a gente se conhece e toda vez que você está aqui eu faço questão de te encontrar, porque... Nem que for na academia malhando. Nem que for na academia malhando, mas eu acho que são pessoas desse tipo, como você, pessoas com esse caráter, com essa vontade, com essa dedicação que inspira tantas pessoas aí que a gente precisa, né? Sim. Então, um propagador daquilo que acredita e um multiplicador daquilo que acredita. Então, agradeço muito e parabéns por tudo que você vem fazendo aí. Isso aí, obrigado, Betão. Vamos nessa, que tem muita coisa pra gente fazer aí. E transformar esse mundo. Certo? Certo. Valeu, garotão. Obrigado. Valeu, até mais. Obrigado pela parceria. Pessoal, ficamos aqui. Obrigado pela sua participação. Espero que isso contribua com a sua vida e faça diferença naquilo que você for fazer. Um grande abraço. Estamos aí. Fiquem atentos. Valeu. Boa. Fechou?